Estudos em Romanos, capítulo 7. O fruto da fé. O quinto capítulo contém uma enumeração parcial das bênçãos que são frutos de uma fé, como a retratada no quarto capítulo. Mostra o desenvolvimento cristão da vida de qualquer pessoa que tenha a fé de Abraão. Duas palavras formam a tônica do capítulo: muito mais. Se você deseja a glória, a paciência ou a experiência cristã mencionada neste ou em qualquer outro capítulo, saiba que Deus tem em reserva e está disposto a dar muito mais, pois Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente acima de tudo que pedimos ou pensamos. Portanto, sendo justificados pela fé, isto é, sendo tornados obedientes à lei pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira pela qual o homem pode se tornar obediente à lei e viver livre da condenação é tendo fé nas promessas de Deus. Em Cristo não há injustiça, portanto, não há nada além de justiça. Ao crer em Cristo, o cristão tem a justiça de Cristo. Mas Tiago não diz que deve haver obras ou a fé é inútil? É verdade que a fé se aperfeiçoa pelas obras, mas é pela fé e somente pela fé que os homens são justificados. O próprio texto fala que Abraão foi justificado pela fé, afirma que a fé estava por trás dessa obra e por meio dessa obra foi cumprida a escritura que diz, Tiago 2, 23, abre aspas, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Obras são frutos da fé. É Deus quem opera em você tanto querer como fazer, de acordo com a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Nós entregamos nas mãos de Cristo. Ele vem e passa a morar conosco. Somos como barro nas mãos do oleiro, mas é Cristo quem faz todas as boas obras e a Ele pertence toda a glória. Temos paz com Deus. O que é paz? Não é um sentimento, mas um fato. Muitos pensam que devem experimentar um certo sentimento que eles sabem que é a paz de Deus. Mas eles nunca tiveram a paz de Deus e, portanto, não podem saber que tipo de sentimento deve ser esse. Satanás pode dar um certo sentimento de felicidade e se o cristão tivesse apenas a sensação passageira, ele seria enganado. O Senhor não lida com sentimentos, mas com fatos. A paz é o oposto de guerra, contenda, disputa. Ou estamos em paz com Deus ou em guerra. Se estamos em guerra, é porque estamos em rebelião. Como os homens lutam contra Deus? Seguindo práticas pecaminosas. Qualquer um que conscientemente se entrega a uma prática pecaminosa está guerreando contra Deus. Deus é um Deus de paz. Cristo deixou sua paz com seus seguidores. Deixe a paz de Deus governar em seus corações. Entre Deus e seu querido Filho no céu, existe um conselho de paz. Eles se aconselham pela paz do homem. Existe apenas uma condição pela qual o homem pode ter essa paz. Entrega incondicional, entrega de tudo a Deus, e então haverá paz no coração. Não importa qual seja o sentimento. Grande paz tem os que amam a tua lei, e nada os ofenderá. Salmo 119, 165. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz teria sido como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Que grande conforto nessas palavras! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, sua paz é comparada ao fluxo contínuo do rio e ao incessante rolar das ondas do oceano. Portanto, não importa qual é o sentimento, pois se todos os pecados foram confessados, Deus é fiel e justo para perdoá-los, e estamos em paz com Ele. A condição de paz é a condição de ser justificado pela fé. Por quem também temos acesso, pela fé, a esta graça em que nos encontramos e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2.
A justiça pode ser exercida nos homens dia a dia pelo mesmo poder pelo qual Isaque nasceu de pais que estavam praticamente mortos. Quando as pessoas uma vez ganham essa experiência, a próxima coisa que elas serão constrangidas é se alegrar na esperança da vinda do Senhor. Quantas vezes esperamos ansiosamente a vinda do Senhor com temor? Se não nos alegrarmos no Senhor na vida presente, não temos esperança de que nos alegraremos nele na vida futura. Por que os cristãos deveriam regozijar-se na esperança da glória de Deus? Porque estão em paz com ele. Os adventistas do sétimo dia são convidados a, quando essas coisas começarem a acontecer, ergam os olhos e levantem a cabeça, pois a sua redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Nós o louvamos porque ele virá em breve e é uma das garantias mais gloriosas e animadoras que temos. Vivemos no presente, não no futuro. A salvação pertence a nós hoje tanto quanto pertencerá quando estivermos no reino de Deus. Ninguém além de nós mesmos pode nos privar disso. Diz Pedro, abre aspas, recebendo o tempo presente, o fim da sua fé, a saber, a salvação das suas almas. Fecha aspas. 1 Pedro 1,9. Nossa salvação presente é nossa única esperança de uma salvação futura. Guardado pelo poder de Deus é a expressão usada por Pedro e indica precisamente a mesma condição, sendo justificado pela fé, no 5º capítulo de Romanos. O mesmo poder que tornará os homens imortais na vida futura os justifica, torna-os obedientes à lei, por estarem em harmonia com ela todos os dias. Diz Paulo em Filipenses 3:21, abre aspas, o qual mudará o vosso corpo vil para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, de acordo com a operação pelo qual pode até mesmo subjugar todas as coisas para si mesmo. Fecha aspas. Em Efésios 3,16, Paulo, em uma oração inspirada, ora para que eles possam ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, de acordo com as riquezas da sua glória. A graça de Deus é igual à glória de Deus. O trono de Deus é um trono de glória, e a graça em que estamos é apoiada pela glória de Deus. Romanos 5,3, abre aspas. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Fecha aspas. Alguns dizem que a tribulação produz impaciência. Isso não é verdade. Se um homem não é justificado pela fé, a tribulação apenas revelará a impaciência que já existe nele. Como é, então, que a tribulação produz paciência? Que esses textos respondam, abre aspas, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. 1 Pedro 5:7. Salmo 55:22, abre aspas, lança teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele leva embora as cargas pesadas. Qual é esse fardo? Qualquer coisa que nos preocupe ou irrite. Não importa se é uma coisa pequena, uma pequena provação ou uma grande. Lance-a sobre o Senhor. Regozijamo-nos na tribulação, porque temos Cristo conosco e lançamos todo o fardo sobre ele. Ele é capaz de suportá-los. Ele já os carregou por todo o mundo, então não podemos aumentar seu fardo. Como podemos nos livrar dos fardos? Entregue-os a Cristo e diga, são dele, e ele os carrega, quer você se sinta diferente ou não. Então você vai experimentar a verdade das palavras. Eu vou te dar descanso. Mateus 11:28. Descanse, embora a dor física ainda percorra o corpo.
pois Cristo suporta essa tribulação e você é levado acima de todas as dores. Como os mártires foram para a tortura e para a fogueira com canções de alegria nos lábios? Isso foi mera bravura? Não. Cristo carregou o fardo deles e nele eles tinham paz. De coração cheio, eles cantaram seus louvores a ele. Assim, eles estavam felizes e alegres e mal notaram a dor enquanto as chamas se espalharam ao redor deles. Teremos que passar por grande tribulação. Pode ser o chicote na carne nua ou pode ser a tortura. A natureza humana recua diante de tal tortura. Em Cristo podemos suportá-la. Ganhe experiência nele agora e no tempo de provação, ele não o abandonará. Ele pode suportar esse grande fardo assim como um pequeno. Cristo será nosso, tanto como naquela época quanto agora, e a vida que vivemos estará nele. Nenhum homem neste mundo será capaz de subsistir naquele tempo, a menos que tenha previamente aprendido a lição de fé. Agora é a hora, embora a lição possa ser aprendida em circunstâncias fáceis. Por maior que seja a tribulação desse tempo, passaremos por ela com alegria. Essa alegria deve ser aprendida agora. Tiago 1,4. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. A paciência nos mostra que somos homens perfeitos. Paciência produz experiência. Romanos 5,4. Aqui está mencionando uma experiência cristã. Experiência significa que os homens que a possuem foram provados e experimentados. Eles se apegaram a Deus e o provaram. A experiência ou o fato de que colocamos Deus à prova diariamente desenvolve esperança. Esperança em Deus. Se Deus é provado todos os dias, então todos os dias há esperança. Ou seja, temos motivos para esperar as coisas que desejamos. Temos a salvação presente, portanto nos gloriamos na esperança de uma salvação eterna. Este é realmente um capítulo de esperança e alegria.